de uma pessoa com muito dinheiro, mas que atentou contra a sua própria vida. Uma pessoa que tem bens, que tem recursos, mas não tem saúde emocional, não tem saúde espiritual, portanto, às vezes não tem uma convivência familiar equilibrada, abençoada. Essa família, então, não é uma família próspera. Você já deve, ou essa pessoa não é uma pessoa próspera. Você já deve ter ouvido falar que o ser humano, ele é um ser gregário. O que é isso, pastor Jonas? Que o ser humano é um ser gregário. É um ser que precisa se relacionar com o outro. Então a humanidade, ela tem ou seja, o ser humano, ele dentro de si tem essa necessidade de relacionamento. Precisa se relacionar para poder ser feliz, para poder viver bem. E aí então, logo quando Deus criou o homem, você observa que ele vai determinar esse princípio dizendo: não é bom que o homem esteja só. Essa palavra homem, ela também tem o sentido de humanidade. Não é bom que o ser humano esteja só. Não é bom que o ser humano viva isolado. Não é bom que o ser humano viva em solidão. Então Deus determina dizendo: eu vou fazer uma adjuntora para que esteja diante dele. E aí Deus então forma, a mulher, porque já estava criado na sua eterna onisciência, Gênesis 1:26. Por isso ele a tira da costela do homem, para que o homem tenha um outro ser, a sua semelhança, com quem ele possa se relacionar. É muito interessante a gente entender isso, queridos, porque é por esse princípio que Deus cria a família. A partir da família, Deus cria a sociedade, porque a família é a célula máter da sociedade. No entanto, nós observamos nos últimos tempos que teorias malignas têm se levantado contra a família, e a humanidade, a nossa sociedade, ela não tem dado à família o valor que a família tem. Satanás sabe que se desconstruir a família, desconstrói, portanto, o alicerce da sociedade. Imagine você, que se você desconstrói o alicerce da casa, a casa vai cair. E como Satanás gosta de anarquia, de coisas desorganizadas, de desrespeito, de infelicidade, de tristezas, de guerras, de pobreza e de sofrimento, ele luta 24 horas por dia para destruir a família. E diga-se de passagem, presta atenção nisso, ele luta contra a minha família, ele luta contra a sua família, porque Satanás tem ódio de tudo aquilo que Deus criou para o nosso bem. Quando eu me volto para esse texto, Salmo 128, observa aqui, queridos, que é um cântico de romagem, é um cântico dos degraus. Os israelitas cantavam esses louvores, essas músicas, enquanto caminhavam, enquanto subiam os degraus do templo em Jerusalém, para celebrarem as festas do Senhor ali no templo do Senhor. E quem escreve esse texto, orientado pelo Espírito Santo de Deus, traz para nós alguns princípios importantíssimos para a manutenção da família, glória a Deus, para a manutenção dessa célula máter que o Senhor criou, que o Senhor formou para nós. E nesses tempos que nós vivemos, nós precisamos nos apegar, nos agarrar aos princípios da palavra de Deus,
para que a minha casa e a sua casa esteja verdadeiramente edificada sobre a rocha e seja abençoada. Diga comigo assim: eu não vou negociar a prosperidade da minha família. Glória a Deus. Nós estamos encerrando essa campanha que fizemos nas quartas-feiras para ensinar sobre a restauração do altar da família, que é o nosso tema, restaurando o altar da família. E durante todo o mês de setembro nós ministramos a palavra do Senhor na sua casa sobre como restaurar o altar da família. E hoje nós queremos fechar esse ciclo de ensinos com esta palavra de como ter uma família próspera, como buscar a prosperidade da família, porque Deus quer que eu e você tenhamos uma família debaixo da bênção dele, uma família próspera, uma família que faça raiva ao inferno, uma família que as pessoas olhem e vejam verdadeiramente a mão do Senhor, a bênção do Senhor está sobre esta casa. Glorificado seja o nome de Jesus. O que eu preciso aprender? O que eu vejo nesse salmo? Primeiro diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Eu preciso, irmãos, primeiramente estar convicto de que a família é uma instituição divina. Família não é algo que nasce no cartório. Família não foi criada pela monarquia. Família não foi criada pela república. Família não foi criada pelo Estado. A família foi criada por Deus. E você observa que os inimigos da família também são inimigos de Deus. Um certo filósofo escreveu um livro, com o tema da família, o surgimento da família, do Estado e do capitalismo, associando a família com o capitalismo. E a partir daí se trabalham políticas, se trabalham ideologias, se trabalham ensinos nas escolas, filosofias diversas para destruir a família, porque o diabo colocou no coração de um determinado filósofo de que a família é a célula genitora do Estado e automaticamente do capitalismo. E aí você observa que os comunistas de plantão, socialistas de plantão, eles trabalham com muitas políticas diversas para desconstruir esse projeto de família que foi criado por Deus. Aí é onde você vai observar, existe mais de 70 gêneros. Mas a minha avó, quando eu perguntava para ela, dizia: existe 2 gêneros, existe homem e mulher, existe macho e fêmea, existe masculino e existe feminino. Tanto no reino animal quanto no reino vegetal não vai existir esses inúmeros tipos de gêneros que as pessoas querem inculcar na cabeça da nova geração por aí. Essa não é uma teoria, senão uma teoria gerada no inferno para desconstruir o pensamento, para desconstruir a ciência, para desconstruir aquilo que é realmente verdadeiro, científico, comprovado, procurando meios, queridos, de destruir a sociedade por meio da destruição da família. Mas é aí que entra o papel meu e seu, como pastor, porque nós não estamos aqui como meros coadjuvantes dos acontecimentos dessa terra. Nós não estamos aqui como meros participantes de um processo. Nós estamos aqui para influenciar, nós estamos aqui para pregar, nós estamos aqui para ensinar, nós estamos aqui para transmitir, aleluia, a palavra do Senhor. Nós precisamos participar ativamente e não passivamente do processo de construção dessa sociedade. E como é que vamos construir uma sociedade plena, próspera? Pelos princípios exarados na poderosa palavra de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. E como igreja,
nós tememos a Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer a Deus é conhecer a Deus, é reverenciar a sua palavra, é obedecer a sua palavra, é viver a sua palavra, é pregar a sua palavra, é ensinar a sua palavra, é querer que todas as pessoas conheçam a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Então nós precisamos estar convictos de que a família é uma instituição divina. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, e versículo de número 27, o texto diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E depois disso, eu não vi ninguém criar mais nada. O texto diz que Deus criou homem e mulher, e eu não vi ninguém criar mais nada. Pode até inventar, pode até enlouquecer, pode até endoidar, mas criar não, porque Deus criou homem e Deus criou mulher. Em Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 24, o texto diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aleluia! Quando nós lemos esse texto e o comparamos com a história, o comparamos com a biologia, o comparamos com a arqueologia, nós vamos observar que da forma que Deus criou, desde os tempos mais remotos, assim foi. Desde Adão, o homem se casa com uma mulher. Antes de existir o cartório, antes de existir a certidão de casamento, antes de existir papa, antes de existir pastor, antes de existir padre, antes de existir juiz de paz, Deus estabeleceu o casamento. Como dizem no direito, a lei vem para regular aquilo que já existe e não para criar as demais coisas. Então não foi o Código Civil brasileiro, nem americano, nem alemão, nem o direito romano que criou o casamento, mas Papai do céu estabeleceu: vou criar homem, vou criar mulher, eles vão se casar, vão me adorar, vão procriar, vão formar uma família, e a minha bênção vai estar sobre eles. Aleluia! Glória a Deus. Então o casamento é uma proposta de Deus. É por isso que nós precisamos, queridos, zelar por esta bênção que Deus nos deu, que é o casamento. O prazer da mulher ter um marido, o prazer do marido ter uma esposa, para amar a Deus, para servir a Deus. Isto é bênção do Senhor. Agora, o que eu aprendo aqui também no Salmo 128, ainda no versículo 1: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Eu não preciso explicar outra vez que a palavra bem-aventurado é uma palavra composta, bem-aventurado, essa composição vai significar mais do que feliz, felicíssimo, muito alegre, cheio de gozo. Não a felicidade da cerveja, não a felicidade momentânea da cachaça, não a alegria momentânea da droga, não a alegria momentânea de um passeio prazeroso, mas um prazer gerado de dentro para fora, porque o temor do Senhor traz Deus para dentro de nós. Quando Deus habita dentro de nós, assim como nós temos uma casa, nós nos tornamos casa dele, aí nós nos tornamos mais do que feliz, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aí o que acontece? Que esse texto está dizendo: Deus não pode ser tirado do seio da família. Mas para que Deus não seja tirado do seio da família, Deus não pode ser tirado de dentro de mim. Todo fracasso familiar é antecedido
por alguém que perde a presença de Deus. Todo fracasso na família passa por alguém que perde a comunhão com Deus. Passa por alguém que se descuida da sua vida com Deus. Porque onde Deus está presente, a bem-aventurança estará presente. Mas quando o temor do Senhor sai, o perdão sai. Quando Deus sai, o amor sai. Quando Deus sai, a compreensão sai. Quando Deus sai, a humildade também sai. E aí no lugar da humildade entra o orgulho. No lugar do perdão entra o ódio. Entra a ira. Entra a reserva da vingança. No lugar do perdão vai entrar a vingança. E o fracasso começa a ser determinado pela ausência de Deus. É por isso que esse texto começa dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Deus me traz aqui nesta noite para dizer para você: analise como está a sua comunhão com Deus. O teu sucesso ou o teu fracasso passa pelo nível da comunhão que você guarda com o teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tive a felicidade de completar 30 anos de casado com a irmã Edivone. Passamos lutas, momentos difíceis, guerras, batalhas, mas o temor do Senhor permaneceu em nosso coração. E enquanto o temor do Senhor permanecer, eu vou poder usar a palavra passamos. Passa a luta, passa o problema, passa a dificuldade, passa a necessidade, mas nós permanecemos firmes, aleluia, porque Deus é poderoso para te guardar na luta, na adversidade, na dificuldade, na tempestade, no vendaval, na chuva forte, no sol causticante. Se você tem Deus, aleluia, vai passar. Vai passar e você vai permanecer, vai contar a vitória, vai se levantar outra vez, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Por isso é importante a gente atentar para esse texto, porque ele está falando de casa, uma casa onde as pessoas precisam temer ao Senhor. E esse temer a Deus não pode ser só um, todos precisam temer ao Senhor. Olha o que diz aqui o versículo 2: pois comerás o trabalho da sua mão, feliz serás e tudo te irá bem. Então aqui tem um outro princípio. Qual é o princípio? A convicção de que o trabalho dignifica a família. O trabalho, ele dignifica a família. A pior coisa que você tem dentro da casa é você ter uma pessoa preguiçosa. E as pessoas que mais conseguem destruir uma casa é uma mulher preguiçosa. O homem preguiçoso é complicado, mas uma mulher com um homem preguiçoso ainda consegue manter. Agora o homem com a mulher preguiçosa dá ruim, porque Deus confiou à mulher a administração do lar. Observe você que a mulher de Provérbios 31, ela não é uma mulher passiva, ela não é uma mulher que não participa da gestão, da direção. Ela é uma mulher que participa da gestão, ela é uma mulher que participa da direção. Naquele texto você observa que é ela que dá ordem às servas e aos servos. Veja você quantos casamentos que se acabam porque a mulher coloca uma empregada dentro de casa e ela não sabe nem dar ordem para a empregada, ela coloca a empregada direto com o marido, e nesse contato com o marido, daqui a pouco a empregada está tomando o marido dela. A empregada está mais limpa, mais cheirosa, mais bonita do que ela. Ela não sabe arrumar a casa, mas a empregada sabe. Ela não sabe passar a roupa do marido, é a empregada que sabe.
Ela não sabe vestir o marido, pede ajuda para a empregada. Onde é que vai parar esse casamento? Então a preguiça não constrói uma casa abençoada. A preguiça é o inimigo do lar, é o inimigo do casamento. Do outro lado, se você tem um marido preguiçoso, um homem preguiçoso, essa casa também corre o risco de ser destruída, porque a conta de água vence e não tem dinheiro para pagar muitas das vezes. A conta de luz vence e não tem dinheiro para pagar, pastor, mas nesse tempo as mulheres também trabalham, mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele estabeleceu o homem como provedor. A mulher tem o papel de auxiliadora. Seria melhor se nós, homens, hoje, não tivéssemos cedido a essa política que foi construída também por Satanás para tirar a mulher do lar. Porque quando você tira a mulher da casa, entra a droga na vida dos filhos, a empregada toma o marido, um não tem tempo para o outro, o divórcio vem, está todo mundo cansado. Quando chega em casa, um olha para a cara do outro, né, e quer dormir um de costa para o outro, e cada um está mais cansado do que o outro. A comunhão vai se perdendo, a afinidade vai se perdendo, a intimidade vai se perdendo, e daí a pouco não existe mais casamento. Porque se perdeu aquilo que o Senhor determinou. Deus determinou que o homem fosse provedor. Diga comigo, o homem é provedor e a mulher é gestora. Eu falo por experiência própria. Uma mulher dentro de casa gasta para lavar roupa no mês uma caixa de Omo. A empregada gasta 4. Uma mulher dentro de casa, você consome, 1.000 litros de água, mesmo lavando roupa na máquina. Com a mulher, com a empregada, você gasta 10. Por quê? Deus colocou o homem como provedor e colocou a mulher como gestora. Vocês, mulheres, têm sabedoria de Deus para gerir a casa de vocês. Quando isso é delegado, quando isso é passado a outro, as coisas começam a dar errado. Aí é por isso que tem que trabalhar, a mulher, o marido, o filho, a filha, e está todo mundo trabalhando e as contas só aumentam. Porque a água aumenta, a luz aumenta, a alimentação se perde, joga fora, e todo dia você está vendo sendo colocado arroz, feijão, carne na lata de lixo para o lixeiro passar e levar. Por quê? O provedor está provendo, virou todo mundo provedor, mas não tem um gestor, e nesse caso deveria ser a gestora dentro de casa. De outra forma, eu já falei sobre isso aqui, fica até parecendo que eu estou dando uma aula de sociologia, de políticas sociais, mas não é isso. Eu estou pregando a palavra de Deus, estou na igreja pregando a palavra do Senhor, porque Deus governa e controla sobre todas as coisas. Mas, queridos, é um trabalho organizado do diabo através dos seus servos, que muitas das vezes assumem cargos de vereadores, de deputados. O diabo também tem servo vereador, servo deputado, servo juiz, servo ministro, servo desembargador, servo senador, servo presidente, que vai trabalhar essas políticas que visam a desconstrução da família. Como assim, pastor? Imagine você, se tem 10 homens no mercado de trabalho, eles são, digamos assim, eletricistas, e tem 10 vagas para eletricista, o que vai acontecer? Todos serão empregados, e só tem aqueles 10. Quanto vai ser o salário deles? O melhor, porque se um desistir, fica faltando lá na empresa um, então ela vai ter que pagar o salário que eles quiserem. Agora, sai o marido e a mulher para procurar emprego. Os dois são eletricistas. Estou fazendo aqui só uma comparaçãozinha para você entender. Os dois são eletricistas. Em vez de 10, nós vamos ter quantos? 20. Saiu 10 casais. Em vez de sair 10 homens, saiu 10 casais. Nós vamos ter 20 pessoas pretendendo quantas vagas? 10. E aí você já ouviu falar que eles pagam um salário menor para a mulher do que para os homens?
Aí eles vão fichar as mulheres com um salário menor e os homens vão ficar desempregados. Está acontecendo isso aí ou não está? Aí daí a pouco o homem está deprimido, o homem vai beber cachaça, o homem foi tomar cerveja, o homem começou a usar não sei o quê. Queridos, nós precisamos estar atentos à ação do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa família. É importante que nós aprendamos que Deus, Ele é soberano, Ele atua sobre todas as coisas. Nós precisamos observar a sua palavra para viver as bênçãos do Senhor, mas devemos estar vigilantes quanto às propostas de Satanás para destruir a nossa casa, a nossa família, porque ao destruir a casa, ao destruir a família, onde você vai encontrar prazer? Às vezes você passa pelas ruas dessa cidade. Se você se voltar aqui um pouquinho esse horário, você vai ver botecos e mais botecos cheios de homens bebendo. Outros também tem muitas mulheres bebendo. E você sabe por que essas pessoas estão procurando alegria na cerveja, na musiquinha do bar, no churrasquinho do bar? Porque a alegria já saiu de casa. E para enganarem a si mesmo, eles tomam as suas cervejas, se embriagam no álcool, vão para casa e dormem, no outro dia levantam para trabalhar e vão fingindo que estão vivendo, cantando a música do Zeca Pagodinho, né? Como é que é? Vou levando a vida e a vida me levando, né? Deixa a vida me levar e a vida leva eu, que é o que eles estão vivendo lá fora. Mas nós somos a igreja do Senhor. Eu tenho prazer em voltar para minha casa, e você? Aleluia. A gente viaja, aleluia, a gente vê coisas lindas, a gente vê coisas maravilhosas, mas não tem coisa melhor do que voltar para casa, porque na nossa casa está a bênção do Senhor, na nossa casa está a nossa família, debaixo da bênção do Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos ter cuidado, querido, porque nós estamos vivendo o tempo do ganho fácil. Ganho fácil, cuidado com o ganho fácil. E o ganho fácil tem duas vertentes. Primeiro, os ilícitos. Tem os ilícitos, os joguinhos, né? As pessoas estão querendo ganhar dinheiro nos jogos e acabam perdendo muitos casamentos acabados por causa do tigrinho. Mulher pegando dinheiro do marido e gastando no jogo, marido pegando seu salário e gastando, perdendo tudo no jogo, e a casa padecendo, a casa perecendo. Existem outros tipos de ganhos ilícitos, né? Trabalhos ilícitos, corruptos, criminosos, trabalhos que não são legais. Os filhos de Deus, a igreja do Senhor, a família que tem Jesus, ela não pode abrir as portas para o ganho fácil. Do trabalho das tuas mãos comerás. Deus te deu saúde, Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria para que você ganhe o seu dinheiro honestamente. Fuja do trabalho desonesto, fuja da venda de coisas piratas, né? Fuja da venda, da compra de coisas piratas, fuja de negócios ilícitos, de negócios escusos, de negócios criminosos, que mancha a tua consciência, que mancha a tua moral, onde você corre o risco, muitas das vezes, até de sofrer um processo criminal, uma prisão, porque está querendo enriquecer de forma ilícita. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás. Olha a felicidade do trabalho, irmãos. Não é gostoso, querido, quando você vai e compra um carro e você paga esse carro? Esse é fruto do meu trabalho, foi Deus que me deu. Você constrói a sua casa, né? E vai construindo, e vai consertando, e vai arrumando a sua casa, e você olha e diz: isso é fruto do meu trabalho. Agora tem muitos por aí trapaceando, enrolando, se corrompendo os outros, e aí a bênção do Senhor não vem. Por quê?
Prosperidade não é ter bens, prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade é, acima de tudo, ter paz. Prosperidade é ter paz. Às vezes tem até um boleto para pagar amanhã, mas tem paz. Aleluia. Glória a Deus, porque confia num Deus poderoso e verdadeiro. Aleluia. Às vezes as suas aplicações estão zeradas igual a minha, mas você tem paz, porque a paz vem de Deus para o seu coração. É a Ele que você teme, é nele que você confia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que evitar isso. Hoje nós estamos vendo aí as pessoas que vão para o Big Brother, vão para a fazenda, vão não sei para onde, quer ganhar 1 milhão, se confinam numa casa. Que porcaria é essa, irmão? Que sociedade é essa? Que quer ganhar um dinheiro, tem noção? Vai trabalhar, gente. Vai produzir, vai estudar, vai pensar, vai ser alguém que contribui verdadeiramente com a sociedade. Imagina, não sei se você gosta, mas se você gostava até hoje, pare de gostar em nome de Jesus, se sentar diante do Big Brother daquele, de uma fazenda daquela, e ficar assistindo aquelas conversas fiadas, aquelas porcarias, aqueles relacionamentos impuros, e aquelas pessoas ainda ganhando dinheiro, porque tem o patrocinador, tem o outro, tem não sei o que está investindo dinheiro na televisão, à custa de você que está sentado no sofá, absorvendo aquele lixo. E às vezes trabalhando para sustentar essa sociedade maligna, preguiçosa, que não quer saber de trabalhar. E agora nós temos aí a internet, as mídias, as redes sociais. Tem coisa boa, tem gente que trabalha para produzir algo bom, tem gente que trabalha para ofertar um conhecimento, alguma coisa boa, alguma ferramenta para você. Mas tem outros que querem viver também de porcaria. E infelizmente o que as pessoas mais consomem é porcaria. Não é um trabalho digno. Deus nos chama para um trabalho digno. Alguém gostava de dizer: se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu matava. Leia Gênesis. Você vai saber quem inventou o trabalho e vai ficar frustrado, porque você não pode matar ele pode te matar. Porque quando Deus criou o jardim do Éden, o texto vai dizer que ele colocou o homem no jardim do Éden para lavrar a terra, para cuidar do jardim. Então foi Deus que criou o trabalho, foi Deus que inventou o trabalho. E é por isso que o trabalho dá prazer, dá alegria, dá prosperidade. Nós nos sentimos realizados quando nós fazemos um trabalho e somos bem-sucedidos nesse trabalho. Eu me lembro quando eu trabalhava como metalúrgico e às vezes as coisas iam tranquilas, normal, era muito bom quando a gente atingia a nossa meta de produção. Às vezes numa noite de 0 a 6 da manhã eu estava ali na fábrica, e quando chegava às 6 horas da manhã que a gente ia fazer o relatório, naquela produção a gente tinha alcançado o objetivo. É muito maravilhoso. Mas às vezes havia noite que dava problema elétrico, dava problema mecânico, quebravam, e você passava ali, sofrendo em altas temperaturas, e poeira, e ruído, e trabalhava a noite toda, e quando o sol raiava, você não tinha produzido, mas mesmo assim você tinha certeza de ter dado o seu melhor, para que quem viesse depois de você conseguisse produzir. Porque o trabalho dignifica. Você louva a Deus que te dá força, que te dá graça para trabalhar, para avançar. A família, querido, ela vai ser melhor quando os preguiçosos derem lugar à coragem, Porque aí vem mãe preguiçosa, a casa vira uma bagunça e não prospera. Pai preguiçoso, a casa empobrece e as pessoas vão morrer de fome. A CEMIG corta a luz, a Copasa corta a água, e por aí vai aquela situação. As paredes começam a cair, descascar, não tem como mudar, não tem como fazer nada. Por quê? Há ali uma ação, uma falta de virtude, digamos assim, que é a coragem para trabalhar e trazer a riqueza para dentro de casa. A Bíblia diz que o preguiçoso fala assim: tem um leão lá fora, não vou sair, estou com medo.
né? Os mais antigos dizem que o preguiçoso é assim, ele levanta cedo, né? Vou esperar tomar um café aqui, sol melhorar para mim trabalhar. Toma o café, já está quase na hora do almoço, vou esperar logo o almoço, à tarde eu vou, né? Aí fica a tarde, ele almoçou, vou dar uma descansada aqui, tá? Vou deixar para ir amanhã, porque hoje o dia já acabou. Esse é o preguiçoso. O preguiçoso, queridos, ele posterga, ele procrastina, não é assim? Ele está sempre procrastinando, está sempre deixando para amanhã. A família precisa trabalhar em conjunto. O texto diz aqui, a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O que eu tenho aqui, família? Mulher, homem, mulher, e eu tenho também filhos, e todos estão aqui numa relação que contribui para o bem-estar da família. Há um provérbio chinês que diz assim: não dê o peixe a seu filho, ensine-o a pescar. Ensine-o a pescar. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, principalmente aqueles que estão criando filhos agora, porque na minha geração, graças a Deus, a criação dos meus filhos, eu ainda não peguei a era digital 100%. A era digital 100% ela vem depois de 2010 para cá praticamente, né? Eles já estavam passando da fase adolescente, rapidinho, já ficaram maior de idade. Mas vocês que estão criando filhos nessa era digital, preste atenção. A digitalização nos faz procrastinar. Você está sentado com um livro na mão para ler e com o celular do outro. Toda hora que o celular vibra, você desvia daqui e vem para cá. Você vai lavar a louça, mas o celular está do lado. Você vai trabalhar, vai fazer qualquer serviço, mas o celular está ali. E você gasta 50% do seu tempo, muitas vezes, com o celular. Como nós ensinamos pelo exemplo, às vezes você não dá um celular para o seu filho, mas seu filho observa o que você faz. E não é o que você fala que predomina na mente do seu filho. O que predomina na mente do seu filho é o que você faz. O seu exemplo vai prevalecer. Aí o seu filho, ele não teve o privilégio que nós tivemos de viver as duas gerações, a era analógica e a era digital. Então nós temos a capacidade de nos corrigir, porque nós sabemos da era analógica, mas ele não vai ter, porque ele só viveu na era digital. E se ele, pelo exemplo, se torna um escravo do digital, ele pode se tornar um preguiçoso, um viciado, porque infelizmente, né, é comprovado também já cientificamente que o aparelho celular, as mídias digitais, ela chega a produzir na mente da criança o mesmo efeito de uma pedra de crack. É por isso que você vê a mãe às vezes dá o celular para o filho, quando tira o filho, derruba o prédio, derruba o shopping, por causa da dependência química. Dependência química. O que é dependência química, querido? Dependência de um estímulo para liberar os hormônios no cérebro. Nós temos aqui os neurônios, eles interagem, produzem, fazem uma sinapse, que é chamada, na sinapse eles vão liberar serotonina, oxitocina e adrenalina, um monte de hormônio que produz aqui, dependendo daquilo que a gente entra em contato. Aí quando você não tem um estímulo natural como nós tivemos, nós que somos da era analógica, esse estímulo ele é natural. Mas quando nós somos submetidos a outros elementos externos que produzem essa interação com o nosso cérebro, aí esse estímulo ele passa a ser artificial. E aí vem a dependência. Como de uma pessoa que, para parar de usar drogas, tem que colocar ela lá numa casa de recuperação, no mínimo 6 meses, para passar pelo processo de desintoxicação, aquela coisa toda. Certo? Os especialistas recomendam que até os 7 anos a criança não deveria ter nenhum contato com aparelho digital nenhum, com mídia digital nenhuma. Os especialistas.
Nos países, parece-me que na China, por exemplo, somente depois dos 14 anos. E além disso, as mídias deles todas são controladas pelo governo. Eles espalham o TikTok para o mundo todo, mas eles não usam o TikTok na China. E nós, muitas das vezes, queridos, estamos submetendo os nossos filhos a isso. Aí nós criamos algumas classes de pessoas em relação ao trabalho. Primeiro, os que querem comer do trabalho dos outros, aqueles que não podem comer do trabalho porque o trabalho é ilícito, não é assim? É um tipo de gente que nós estamos gerando. Mas tem aquele que trabalha, come do seu trabalho e é feliz, porque a bênção do Senhor está sobre ele. Aleluia. A terceira coisa que eu quero, para nós concluirmos, é que essas relações familiares, elas precisam acontecer. Nós precisamos nos relacionar em família, e elas ocorrem dentro de um plano de Deus, dentro de um plano divino. Olha o que o texto diz: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Irmãos, preste atenção nisso. A tua mulher será como a videira frutífera. A videira, irmãos, é chamada também de parreira, tá? É a árvore que produz a uva. A uva, ela é o símbolo da alegria. Então, o texto está dizendo: a tua mulher precisa produzir alegria dentro da casa. Tua mulher precisa ser feliz, precisa ser alegre. A pior coisa que tem para nós, homens, maridos, é chegar dentro de casa e encontrar a mulher brava, encontrar a mulher com a cara fechada, encontrar a mulher sem alegria. Sim ou não, homens? Sim. Uma casa com a mulher triste, uma casa com a mulher desgostosa, uma casa com a mulher que não sai mais da TPM, irmãos, é cruel, é terrível. E aí a gente muitas das vezes corre para querer saber, né, o que está acontecendo, o que está se passando. E o homem inteligente, ele olha para a mulher e ele sabe se ela está bem ou não. Ela sabe quando o humor, ele sabe quando o humor da mulher mudou. E a mulher, ela não pode no sentido de, não estou falando que você não possa dar evasão às suas emoções, mulheres, entendam isso, tá? Eu estou dizendo que nós, homens, não devemos permitir que as nossas mulheres se entristeçam permanentemente dentro de casa. Olha o que diz: a tua mulher será como a videira frutífera. Mas por que ela vai ser como a videira frutífera? Porque o seu marido teme ao Senhor, porque o seu marido trabalha, porque o seu marido promove um ambiente onde ela pode ser uma videira frutífera. É por isso, queridos, que nós aprendemos e ensinamos que os homens são sacerdotes do lar. Nossa comunhão precisa ser mais íntima com Deus, mais íntima com o Senhor, para que nós criemos um ambiente onde a presença de Deus esteja, e a nossa esposa e os nossos filhos sejam permanentemente amparados espiritualmente, alcançados pelas bem-aventuranças que estão sobre a nossa vida. É como se nós nos colocássemos como um canal, onde a bênção de Deus vai fluir por nós, vai passar na nossa esposa, nos nossos filhos, e a glória do Senhor vai se manifestar na nossa casa. Aleluia, glória a Deus. O que é isso? Esposo e esposa precisam se relacionar com amor, com compreensão, com perdão. Casamento tem que ter vinho, sim ou não? O que nós aprendemos lá em João 2? Acabou o vinho. Alguém foi falar para Jesus: Jesus, acabou o vinho, acabou a alegria da festa. Então, quando acaba o vinho no casamento, é problema. E quem é que providencia vinho para o casamento? Não é a noiva, é o noivo, é o marido, é o esposo, é o homem que tem que produzir, querido, um ambiente onde essa alegria esteja presente. O amigo do noivo chega para Jesus: Jesus, acabou o vinho. Chega para a mãe de Jesus, e a mãe de Jesus chega para Jesus e fala: acabou o vinho. E Jesus transforma a água em vinho, para a glória do nome dele. Aleluia. Jesus transforma a água em vinho. Olha para alguém e diga para ele: Jesus transforma a água em vinho.
Aleluia. Glória a Deus. Água é uma coisa insípida, né? Apesar de ser tão necessária, mas é uma coisa sem sabor. E nesse sentido simboliza essa coisa sem sabor, essa coisa insípida. Se o seu casamento está insípido, está sem sabor, você está vivendo por viver. Às vezes na igreja a gente tem muito isso. Eu estou casado com você só para ser crente. Estou casado com você só por causa do meu ministério. Estou casado com você só para não dar escândalo. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia, minha irmã. A vida passa. Seja feliz com o teu marido, seja feliz com a tua esposa. Busque vinho para esse teu casamento. Jesus ainda é poderoso para transformar água em vinho, aleluia. Ele pode transformar água em vinho, glória a Deus, aleluia. Perdão, irmão, perdão é uma coisa que não pode faltar. Casamento, na maioria das vezes, só acaba por falta de perdão. Perdão tem que ser todo dia, tem que ser 70 vezes 7, porque eu não sou perfeito. E tem hora que a gente tem que perdoar antes, porque existem alguns comportamentos em nós que não mudam e que ofendem o outro. Mas quando você já liberou o perdão, isso já não te incomoda mais, porque você ama aquela pessoa apesar dos seus defeitos. Apesar daquele comportamento, você analisa as suas qualidades e você é capaz de extrair o melhor do seu casamento pela sua capacidade de perdoar. É importante que a gente exerça o perdão. É importante que a gente perdoe. E quando a gente perdoa, a gente não lança em rosto. Quando a gente perdoa, a gente não fica lançando na cara. No ano de 1843, você fez isso, isso e isso. Você lembra que você falou isso, isso e isso? Já passou séculos, né? E a pessoa ainda está lembrando daquele erro. Isso implica não ter perdoado. E existe uma coisa que eu quero que você aprenda hoje. Você sabe o que é a falta de perdão quando alguém peca contra você? Sabe, sim ou não? Sabe o que acontece com quem não perdoa o outro? Faz favor aqui, pastor Jarvis. Vira de costas aqui para mim. Quando você não perdoa o outro, é como você colocar ele aqui nas suas costas e sair andando. Me acompanha aqui. E sair andando com ele nas suas costas o tempo todo. A falta de perdão é carregar esse peso sobre você. É você que sofre com a falta de perdão. Mas quando você perdoa, você libera. Vai em paz, meu filho. Seja abençoado. Eu também estou abençoado. Estou leve. Glória a Deus. Estou vivendo. Nada vai me impedir de prosperar, de prosseguir para a glória do nome de Jesus. Irmãos, quem é beneficiado pelo perdão é quem perdoa. Porque quem te feriu não sofre muitas vezes por ter te ferido. Quem sofre pela ferida é você. E se você não perdoa, você vai continuar sofrendo, vai continuar carregando esse peso sobre a sua vida. É por isso que no casamento tem que ter perdão. O que é casamento? Duas pessoas imperfeitas que se unem, cheias de defeitos, para viver até que a morte os separe. Um é calmo, o outro é nervoso, um fala baixo, o outro fala alto. Um pensa rápido, o outro pensa lento. Um é esperto, o outro é devagar. E dizem que os opostos se atraem, sim ou não? Glória a Deus por isso. Porque imagina dois sanguíneos numa casa só. Um deu um soco no um, o outro deu 10 no outro, pronto. E depois vamos os dois chorar e pedir perdão. Porque o sanguíneo faz primeiro para depois pensar, né? Mas um sanguíneo com fleumático, um fica nervoso, o outro fica calado. Aí o sanguíneo, você não fala nada, então, pelo menos reage. Eu falo, calma, depois eu vou falar, estou pensando aqui. Não é assim? Aí depois passou a ira do sanguíneo e tal, aí o fleumático já teve energia, já pensou o que vai falar, reage, aí os dois
consegue se equilibrar ali. Se fossem os dois sanguíneos, já tinha dado problema. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é poderoso, Deus é glorioso, que até nessas coisas Ele age para nos abençoar, aleluia. Então, nós precisamos entender esses princípios que regem a nossa relação, para que nós tenhamos uma vida poderosamente abençoada por Deus. Perdão precisa existir. E existe uma outra palavra que eu quero falar com vocês, que é muito importante na família. Eu estou falando do casal, mas entre os filhos também é a mesma coisa, que é o que? A compreensão. A gente fala tanto essa palavra, mas será que você sabe o que significa compreender? Compreendermos é entrar na forma do outro. É você procurar caber aqui na forma do outro. Então, antes de reagir, antes de dar um veredicto, antes de criticar, antes de zombar, tente compreender, tente entrar na forma do outro. Isso é muito importante para o casal, é muito importante para a mãe com a filha, para o pai com o filho. Você precisa ter compreensão. Você precisa entender o tamanho do outro, a forma do outro, a forma do outro ver o mundo. E a vida conjugal, ela nos exige isso. Desenvolver essa habilidade de compreender o outro. Poderíamos falar que as nossas origens determinam os nossos comportamentos. Como era a casa do pai do teu esposo? Como era a casa do pai da tua esposa? Tem esposa que não teve pai, tem esposa que não teve pai, ou o outro não teve mãe, o outro teve uma família equilibrada, cheia de irmãos, viveu dentro de casa, o outro cresceu sozinho, o outro pai era bravo, era alcoólatra, o outro pai era crente, servia a Deus. Olha as diferenças que nós carregamos. E aí junta duas pessoas que vêm de ambientes totalmente diferentes dentro da casa para serem felizes para sempre. Uma semana de casamento, um está querendo morder o pescoço do outro, por causa de não compreender. Mas quando o homem teme ao Senhor, quando a mulher teme ao Senhor, ao invés de produzir a obra da carne, ira, peleja, dissensão, emulação, inveja, egoísmo, orgulho, ele produz amor, gozo, alegria, mansidão, benignidade, temperança, bondade, aleluia. Aí a compreensão vem, o diabo sai e a bênção do Senhor se manifesta na sua casa, na sua família, aleluia. É difícil ser esposa de um homem que não teme ao Senhor, e é difícil ser marido de uma mulher que também não teme ao Senhor. E para terminar, o marido, ele precisa ter iniciativas amorosas para com a mulher, mas é muito complicado para uma família, para um marido que não tem uma mulher carinhosa. Às vezes a mulher é super trabalhadora, mas a mão dela está igual mão de homem. Ninguém quer uma mulher com mão de homem. A gente não casa para ter uma mulher com mão de homem. A gente casa para ter uma mulher com a mão lisa, bonita, carinhosa, que toca em você assim, você se entrega. O carinho tem que partir, dessa esposa recíproca, carinhosa, que vai devolver ao seu marido o amor que ele está despendendo a ela. É importante, queridos, que no lar, e aí eu vou falar de uma coisa aqui, que nós somos crentes, quando se está perdendo a intimidade, é importante que você retome isso, tá? Retome isso. É importante. Cuidado. Olha como está a tua intimidade com teu esposo, com teu marido. Às vezes você é muito trabalhador, ele é muito trabalhador, mas na ausência das intimidades nascem as carências, e o diabo entra nas brechas. O diabo entra nas brechas. A maioria dos casamentos que a gente vê, onde entrou o adultério, onde entrou a traição, principalmente a mulher. O meu marido era muito trabalhador, mas não ligava para mim. Eu arrumava o cabelo, ele não via.
Já o irmão dele tem umas que é com cunhado. Já o irmão dele, nossa, minha cunhada, como é que você está? Cuidado com o cunhado dentro de casa. Cuidado com o cunhado dentro de casa. Viu? Nossa, esse batom aí é como é que chama lá? Da Boca Rosa. Então, querido, nós precisamos observar e ter cuidado com as nossas responsabilidades com o nosso casamento, porque Deus nos fez para sermos felizes, para a glória do nome dele. Aleluia. Fica de pé comigo para me ajudar a terminar aqui. Glória a Deus. A relação entre pais e filhos, elas precisam ser norteadas por princípios indispensáveis à prosperidade da família. O texto diz: teus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Olha para você ver. Eu vou repetir: não tire a mesa da tua casa, principalmente você que tem filho. Você precisa ter um momento em volta da mesa. Para com esse negócio de um comer no quarto em frente à televisão, outro está no sofá com o celular, outro está lá na varanda. Queridos, a mesa é o lugar da reunião para que a bênção do Senhor venha. Teus filhos serão como plantas de oliveira em volta da tua mesa. Tem mesa na tua casa? Tem uma cadeira para cada um se assentar lá e vocês compartilharem da bênção do Senhor ali? É importante, porque eles serão como plantas de oliveira. Azeite, a oliveira produz a oliva, que produz o azeite fala de combustível, fala de conservação, fala de unção, fala de tempero, fala de alimento, queridos. Olha a bênção que tem que ser os nossos filhos. Nossos filhos não é para ser problema, como flechas na aljava do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Quando nós trazemos os nossos filhos para a volta da mesa, a mesa fala de sacerdócio, a mesa fala de ceia, a mesa fala de provisão, a mesa fala de honra, a mesa fala da presença do Senhor. Quando Mefibosete estava lá em Lodebar, os filhos de Davi se assentavam à mesa com ele. Davi diz: vai buscar Mefibosete, ele vai se assentar à mesa comigo. É a mesa da honra, da prosperidade, onde se contabiliza a bênção do Senhor na sua vida. Eu profetizo que Deus está estabelecendo uma mesa na tua casa, onde a bênção do Senhor vai fluir, onde a prosperidade do Senhor vai fluir, onde a honra, aleluia, vai proliferar sobre os teus filhos, sobre a tua esposa, sobre o teu esposo. A tua casa será poderosamente abençoada em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem interesse em manter a sua casa. Deus tem interesse em manter a sua família. Deus tem interesse em trazer prosperidade na sua casa. Deus tem interesse em trazer prosperidade na sua família. Se você quer isso, aleluia, glorifica o nome dele, exalte o nome dele, aleluia, bendiga o nome dele, aleluia, glória a Deus, 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 aleluia. Eu quero ouvir você orando, clamando ao Senhor pela tua casa, pela tua família, para que a bênção do Senhor venha sobre a tua casa, sobre a tua família, aleluia. Glória a Deus, dá um som para mim.